Tudo bem, pessoal? Nós vamos, enfim, retomar nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nosso primeiro vídeo de 2025. Demorou um pouquinho para conseguir voltar, mas cá estamos. E o nosso tema de hoje é o capítulo que trata sobre possessão. E a gente vai ver um pouquinho que essa palavra possessão, talvez a melhor leitura seja falar em subjugação. Então, antes de a gente entrar propriamente no capítulo do livro, eu achei pertinente, achei importante a gente passar na obra de Kardec sobre esse assunto, porque ele tende a colocar nas cabeças, a ensejar nas pessoas ideias um tanto místicas ou de outras vertentes religiosas, que não é o que a gente planeja, não é o que a gente quer no nosso estudo, que ele é espírita kardecista. Então, vamos entrar aqui no nosso texto. Possessão. Um detalhe, tá? Quem está chegando pela primeira vez, esse capítulo, ok, estudar de maneira isolada. Alguns eu vou sempre pedir para voltar, assistir uma parte anterior ou não. Esse aqui, acredito que quem já conhece alguma coisa de espiritismo vai conseguir acompanhar numa boa. Não precisa assistir toda a série de estudos do livro. Mas, se quiser também, fica o convite. Pegar desde o primeiro vídeo, quem se interessar sobre a questão da obsessão, desobsessão, a gente tem uma série de estudos do livro Diálogo com as Sombras, também tem a playlist aqui no canal. E quem está chegando pela primeira vez, inclusive quem está começando no Espiritismo, tem uma série que ela é mais simples, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. Ela também está disponível aqui, uma playlist. Então vamos para o nosso estudo efetivo. Possessão. Eu gosto sempre de começar com um pequeno resumo do capítulo. É um tanto de spoiler, mas a gente está para estudar e não está para ser surpreendido o tempo todo. Então vamos lá. Resumo. Em uma sessão espírita, Pedro, um jovem médium, esse Pedro é um personagem novo, tá? Mesmo quem já está acompanhando não vai saber quem é Pedro. É uma pessoa que está chegando no centro para receber tratamento. Pedro, um jovem médium, é acometido por um ataque de possessão. Vamos colocar entre aspas aqui. Um espírito obsessor, com ódio e desejo de vingança, assume o controle do corpo de Pedro, causando convulsões e sofrimento. Esse resumo, ele vai ensejar toda essa nossa discussão do porquê a gente ter cuidado com as palavras. Então ele é uma leitura bem leiga do assunto, tá? Um espírito obsessor, com ódio e desejo de vingança, assume, com aspas, assume o controle do corpo de Pedro, causando convulsões e sofrimento. Aqui a gente já vê a relação entre a questão da convulsão com a entidade obsessora, com o espírito. E a gente linka isso com o fato de Pedro ser médium. Aqui nós já começamos a criar uma relação que ela é real. Quanto mais possível a mediunidade, maior o grau, mais aflorada ou maior a potencialidade da mediunidade, em casos de obsessão, mais difícil é o processo para o encarnado, para o médium, porque é uma porta mais aberta e espíritos mais treinados, eles conseguem explorar essa porta e causar um sofrimento maior. Da mesma forma que bons espíritos podem usar as faculdades para conseguir boas coisas, melhores resultados, se a pessoa está bem, se ela está bem amparada. Se ela não está bem, se ela ainda tem os resgates para fazer e ela não tem educação mediúnica e não tem proteção, as faculdades mediúnicas vão estar a serviço de quem se aproximar e quem conseguir romper algumas barreiras ali da individualidade. A gente vai estudar tudo isso. Então, eu só elenquei aqui pra gente, esse termo possessão, a gente vai encontrar ele
no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese e no próprio livro O que é o Espiritismo, que é um resumo, é um compêndio. Tanto esse livro aqui, o pequenininho, O que é o Espiritismo, quanto o outro que eu falei, o Espiritismo na sua expressão mais simples, eles são para iniciantes, mas também serve para quem já é espírita e quer resumir, quer recapitular algumas coisas. Então vale também. Se não tiver com muito tempo para se debruçar em toda a obra, compensa pegar esses livros menores para organizar as ideias. Afinal, Kardec ele era muito bom em organizar o conteúdo. Então, primeira definição importante. Se a gente fala em possessão, vamos estar falando em subjugação. Vamos pensar aqui na palavra subjugação ou subjugo. Está sob o jugo de alguém. Vamos antecipar um pouquinho. O que é jugo? Jugo é esse acessório aqui que liga os bois. Então, tá jungido, tá unido, tá sob o jugo. Questão item 240 do Livro dos Médiuns. O que é possessão ou subjugação? É uma obsessão que, segundo Kardec, paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro jugo. Então está sob jugo, subjugo. É o grau mais severo que tem de obsessão no nosso conhecimento espírita aqui. É quando já houve tamanha conexão entre a entidade obsessora e a pessoa que ela começa a assumir o controle em grande parte, mas nunca substituir por completo, porque essa substituição a gente vai ver, mas eu já adianto, ela só se dá com o desencarne, só se dá com a morte, mas a entidade ela está cada vez mais no controle da pessoa encarnada. E isso por fatores múltiplos, especialmente pela falta de conhecimento do encarnado, mas também por haver dentro dele alguma coisa que permita uma espécie de submissão ou culpa, remorso ou medo, qualquer coisa nesse sentido que faz com que ele se afaste em um desdobramento um tanto maior e a entidade se aproxime mais. Então, o processo, eu já antecipo alguma coisa, ele se dá dessa maneira por essas razões, bem resumidamente. Então, só voltando para a palavra subjugare, submeter, dominar. Livro dos Espíritos, questão 474. Aqui eu estou trazendo a questão por completo, a pergunta de Kardec e a resposta atribuída aos espíritos. Desde que não há possessão propriamente dita, então, não há possessão propriamente dita. O que Kardec estava entendendo como possessão propriamente dita? Coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Quer dizer, não tem como dois espíritos estarem efetivamente no mesmo corpo. Por isso que não tem a questão do incorporar ali. Sempre o que vai ter na subjugação, em qualquer obsessão, é um processo transitório e que ele não toma o lugar. Não é por completo essa situação. É como a gente dá a chave do carro. Quando a gente está tirando carta, os carros de autoescola, você tem o seu comando, mas o instrutor também tem o comando dele. E se precisar, ele assume a rédea a qualquer momento. Em todos os processos mediúnicos é assim também. Você está no banco, é como se você estivesse na cadeira do instrutor, no banco do instrutor, e a qualquer momento você pode assumir o controle. A questão é que é como se você fosse o aluno que está aprendendo agora, você sentou no banco do instrutor e você deixou alguém
né, você pegou qualquer pessoa ali com as piores das intenções, deixou ela no comando. E você não sabe parar. Né? Você não sabe, barra não quer, barra tem medo. Então, você não assume as rédeas por uma série de fatores, mas a qualquer momento está ali disponível. E aí, no nosso conteúdo, na nossa visão espírita, cabe a você se aperfeiçoar para assumir essas rédeas a qualquer momento. Começa pelo seu querer, você quer. Você desejar isso, e aí você se qualifica, você faz os tratamentos espirituais necessários, você vai melhorando o seu modo de ser, para que você cresça em moralidade, a sua vibração melhore e você consiga assumir por completo esse comando. Então vamos para a questão. Desde que não há possessão propriamente dita, isso é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pergunta Kardec, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Ou seja, a vontade do encarnado ela pode ser paralisada em razão de uma obsessão severa ou uma subjugação? Sem dúvida, respondem aqui os espíritos segundo Kardec. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Quer dizer, a resposta ela está dizendo assim. O Kardec teve receio de usar possessão na pergunta, mas a resposta dos espíritos, eles fazem o uso da palavra possesso, dizendo que são esses os verdadeiros possessos. Então, para tirar qualquer outra fantasia ali de que o demônio entrou e de que assumiu o controle, não sei o quê, então já vamos fazer um uso melhor da palavra possessão, embora a melhor palavra seja a subjugação. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos, ou seja, quem tem a vontade paralisada e quando uma outra entidade assume o controle. Mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Ou seja, quem está sofrendo a subjugação, a possessão, com aspas, quem está sofrendo este processo, permite. Como a gente já disse, permite por fraqueza moral, por medo, por inferioridade, mas ou por no mínimo ser igual a quem está ali do lado. Olha lá, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Esse ponto aqui também é interessante. Por vezes a gente tem condições muito bem de assumir o controle, só que o que aquele espírito está trazendo, isso encontra ressonância nas nossas sombras ou nos nossos desejos reprimidos. E a hora que vem aquele espírito fala, viu, vamos fazer tal coisa. Vamos ali. Por que você não vai ali? Ó? Vamos. A hora que isso encosta, a hora que aproxima, e aí você solta, fala, quer saber? Vamos, não tem problema, vamos mesmo. Então, quer por fraqueza, quer por desejá-la. E aí, já trazendo um conteúdo novo que é o que vai ter a ver com o capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Muitos epiléticos ou loucos é uma terminologia antiga que a gente traz porque é o que está no texto, mas já não é o melhor a se dizer hoje. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médicos do que exorcismos têm sido tomados por possessos. Daí, quer dizer, trazendo também o cenário de que tem casos de saúde mental, tem casos espirituais. Normalmente, uma coisa acaba puxando a outra, uma coisa acaba se conectando com a outra. Por isso que os dois tratamentos são muito importantes se a gente observa que já existe uma patologia, que já se desenvolveu um desequilíbrio cerebral, mesmo uma questão
orgânica, que aí depende de uma intervenção médica. Mas isso sempre com muito cuidado. Mas a gente tem que saber e tem que sempre orientar nesse sentido, de que nós cuidamos da parte espiritual, mas se o trabalho espiritual está avançando, a gente vê que está chegando em tudo que precisa e a pessoa não melhorou, ainda, e a gente observa isso em trabalhos mediúnicos, em assistência espiritual, que a pessoa está acostumada a ter aquela companhia espiritual e mesmo que não tenha mais, ela começa quase que a invocar e a pedir e a tentar trazer aquele comportamento, e aí já é o animismo dela, já é um distúrbio psicológico e, se for o caso, de saúde mental. Então, a terapia espiritual com a terapia psicológica, e se for também com uma intervenção medicamentosa, é recomendável a depender do que o profissional indicar. Item 49 de A Gênese, sobre possessão e subjugação. São, as mais das vezes, individuais a obsessão e a possessão. E aqui é um conteúdo novo, mas que eu acho muito importante. São individuais em geral, mas não raro são epidêmicas, epidemia. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Isso eu achei muito interessante de uma possessão ou uma subjugação, uma obsessão coletiva, fazendo essa alusão como se fosse uma guerra, né? Um exército invadindo uma localidade para provocar, para envolver nessa obsessão. E a gente ouve muito nos estudos, e isso é perceptível, que a Alemanha, na época do nazismo, ela se permitiu, ela foi vítima, mas ela se permitiu, por fraqueza ou por desejo, ela se permitiu esse processo de obsessão coletiva que resultou no que a gente viu ali, de todas as atrocidades em nome de um status, de um poder e de uma hegemonia e da superioridade de uma raça. E eu chamo muito a atenção porque esse discurso de hegemonia, de achar que tal é melhor do que outro, do que ficar criando divisão, o Cristo veio para unir e a gente cria divisão. E quando a gente cria divisão, é solo fértil para uma ideia dessas chegar e começar a promover dentro de uma coletividade o campo fértil para uma obsessão coletiva. Então, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Enfim, não é bom, não é... O final não é bom, sabemos disso. A potência que foi a Alemanha, a gente viu o estrago que causou, e hoje talvez eles sejam os que estão mais preparados para lidar com isso. Porque essa onda, ela está tentando diversas coletividades. E tem gente que tá louco para deixar, tá morrendo de vontade de deixar isso vir à tona. Porque é uma questão de egoísmo, de egocentrismo, de achar que ele é o melhor, que o país dele é o melhor, que a etnia, que a cultura, que a classe social, que a classe econômica. Então percebe que toda vez que a gente bota um divisor entre eu ou os meus, a gente colocou uma divisão entre nós e outra pessoa, outra coletividade, pronto, a gente já criou campo para um processo de obsessão coletiva. Agora, eu tenho batido muito nessa tecla. O meu papel é tentar abrir os nossos olhos, porque Jesus não botou barreira nenhuma, não colocou nenhum tipo de barreira. Pelo contrário, ele veio para destruir as barreiras, os muros, e para nos unir em espírito, em verdade. Mas se a gente não quer, aí é só ser claro: estou renunciando ao Cristo porque eu ou o meu grupo, nós somos melhores. Ponto. É só ser honesto. E aí eu coloquei aqui, né, como que a gente se previne disso, de uma obsessão, de uma subjugação individual ou coletiva. É o Sermão do Monte.
Não tem muito mistério. Faz um estudo do Sermão do Monte. Antes de vir para cá gravar esse conteúdo, eu até quis relembrar. Eu encontrei uma palestra aparentemente recente do Haroldo Dutra sobre o Sermão do Monte, que ela está muito boa. Então, recomendo a gente assistir, refletir sobre isso e avaliar se nós estamos efetivamente no caminho do Cristo ou se a gente está tomando o nosso próprio caminho porque a gente já está se achando bom o suficiente. Item 47 de A Gênese. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Então, explicando como que é um processo obsessivo leve ou convencional. Então, a aproximação do perispírito da entidade obsessora com o perispírito do encarnado. Ficando este, ou seja, o encarnado, afinal enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, a questão ela se dá mais no campo energético de perispírito para perispírito e a partir dessa conexão vai envolvendo e fazendo aflorar ideias na pessoa, no encarnado. E aí tem Kardec aqui a explicação na possessão ou na subjugação, como que essa obsessão vai se dar. E isso é importante porque no nosso livro, Nos Domínios da Mediunidade, esse tema vai ser resgatado. Então vamos para a raiz que é Kardec, para a gente poder ir para André Luiz e analisar se a coisa faz sentido. Na possessão, em vez de agir exteriormente, quer dizer, em vez de, não vai ser apenas exteriormente. O espírito atuante, o obsessor, ele se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Então, como eu falei, ele pega e ele senta no volante ali, no banco que tem o volante. Ele assume ali o controle, sendo que você está do lado e você pode pisar no freio a qualquer momento. Você pode desligar o processo, mas você passou o volante para outro, temporariamente. Toma-lhe o corpo para seu domicílio, sem que este, no entanto, ou seja, sem que o corpo seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se dá pela morte. Então, a nossa ligação com o corpo físico, ela é um elo que só se rompe com o desencarne. E ele é um elo individual, é seu, é você com o seu corpo físico. E nenhum espírito vai romper isso. A possessão, portanto, é sempre temporária e intermitente, ou seja, ela não é o tempo todo, por mais que ela possa ficar cada vez mais tempo, quanto mais você deixar. Temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Esse aqui é um tema que a gente sempre ouve, pronuncia, mas eu achei muito bacana reencontrar, preparando o material, isso direto em Kardec, de que a nossa união, corpo físico e perispírito, espírito, a nossa união na encarnação, ela se dá célula a célula, ela se dá integralmente. Então, cada parte do nosso corpo físico, ela está ligada a uma parte do corpo espiritual, do perispírito. É como se cada uma de nossas células, de cada uma de nossas estruturas, fossem médiums, com todas as aspas, mas para ilustrar, como se todo o nosso corpo fosse médium do nosso perispírito. Então, a gente reflete o nosso molde, que é o perispírito. A gente traz aqui esse funcionamento inteligente no corpo. E isso a possessão não afasta. Só que ela não desliga, mas a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais você deixa
alguém na sua casa ou no seu carro, a pessoa está vindo, o espírito está vindo com os hábitos, com as energias, com as coisas dela. Então, começa a emporcalhar, começa a destruir. Se é uma pessoa que não tem cuidado, você já emprestou algo que você cuida muito? Você já emprestou para alguém que não cuida? O jeito que a coisa volta? Quando volta? Tem gente que eu vou te contar, fica um dia com o negócio e volta tudo destruído. E aí você fala, nossa, eu tenho isso aqui há tanto tempo, há tantos anos, eu cuidei tanto e a coisa volta desse jeito. Assim, é uma falta de cuidado que acontece. Tem pessoas que são assim e não por algum, né, a maioria não vai ser, em geral não é por relaxo, assim, não é por má fé. É um relaxo de descuido, geralmente é na pressa, quer resolver logo e tal, e não dá valor, o valor que você dá. E esses espíritos que eles estão de má fé, eles vão, se eles estão a fim de entrar num grau de subjugação, eles vão chegar para destruir mesmo. Então, o que eles puderem suprimir de energia nas suas células, no seu corpo, eles vão fazer. Não é que está desligando, mas eles, enquanto magnetizadores que são, eles vão movimentar as suas energias, bloquear e o quanto possível pegar para eles de maneira consciente, mas mesmo de maneira inconsciente, o perispírito ali, a situação deles é tão pesada que isso já vai impregnando e já vai causando disfunção no nosso próprio corpo. É como se fosse um veneno, uma atmosfera que a gente está respirando, que é a atmosfera deles, que afeta o nosso corpo, físico e espiritual. Seguindo no mesmo item. De posse momentânea do corpo encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora, como se fosse o seu corpo. Mas por quê? Isso de maneira mais clara, em razão da mediunidade, de maneira mais possível, mais efetiva, em razão da mediunidade do encarnado. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante ou na psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo efetivamente o último que fala e obra. Isso aqui está dizendo para a gente o seguinte: num caso de subjugação ou possessão, o contato dele já está tão próximo, já está tão rente ao corpo, que se é ele quem fala, é ele quem está assumindo funções cerebrais. Então é como se fosse um ataque hacker. Tá? O hacker chegou, sentou na máquina e está dando os comandos. Isso não quer dizer que você que você perdeu completamente o controle, porque a qualquer momento você pode tentar desligar, enfim, você pode tentar recuperar o seu dispositivo, mas ele sentou e ele está, de maneira consciente, usando vários recursos para operar na sua máquina, no seu corpo físico. Então a conexão ela já se deu dentro da sua estrutura. Eu estou trazendo isso porque é isso que o André Luiz vai trazer nesse capítulo 9, que é a possessão, e no próximo capítulo também. Então, eu quis buscar em Kardec para não ter risco de eu me equivocar e de alguém, por desconhecimento, falar que eu estou me desviando do kardecismo, que eu estou inventando coisas. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida, quer dizer, o espírito, quem tenha conhecido ele, vai reconhecer a linguagem, a voz, os gestos, até mesmo a expressão da fisionomia. Porque ele vai cada vez mais se embrenhando. E pelo desdobramento mediúnico do encarnado, por ele estar mais distante, o outro se aproxima mais e vai se conectando com o sistema do corpo físico. Lembrando que o outro, o encarnado, né, o espírito que está habitando de fato, né, entre aspas, o dono do corpo, quem tem o corpo prestado, nunca vai sair. Vamos frisar muito isso
para ninguém fazer um recorte errado do que eu estou falando. Aqui a gente vai começar o texto, mas eu sinto que convém a gente parar o assunto, a gente fazer já o encerramento desse vídeo, que já chegamos a 30 minutos, para depois a gente poder entrar no estudo com qualidade. Como eu sinto que a gente falou de bastante coisa, se sentir necessidade, talvez valha a pena assistir de novo, nesse intervalo entre um vídeo e outro, para a gente poder ir para o capítulo 9, que é o atual, e para o próximo, com esses conceitos aqui bem consolidados. Então a gente agora vai voltar com a nossa dinâmica de gravação, um vídeo por semana, normalmente a terça-feira às 17 horas, para quem está acompanhando aqui durante a gravação. Só não vai ao ar o vídeo se eu tiver algum problema, de ordem pessoal, de ordem de trabalho, aí não tenho o que fazer. Mas o meu compromisso está assumido e agora a gente retoma. Então, quem me acompanhou até aqui, se gostou do conteúdo, peço aí para deixar o curtir, o compartilhar com quem você acha que possa se interessar, fazer inscrição e ativar o sininho, que ele vai sempre notificar dos próximos vídeos, dos posts, do que a gente colocar aqui no YouTube. E eu agradeço a confiança de quem me acompanha, de quem me acompanhou, e um grande abraço. Obrigado por tudo.